é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O que está querendo dizer? Quando você vai num lugar onde tem banquete, tá todo mundo ali, ó, alegre. Uau! Mas onde tem luto, as pessoas estão vendo a verdade, a realidade. Falam, rapaz, morreu, ó. O que será da minha vida? Como é que eu estou levando minha vida? Não é? Quando você vê alguém que morreu, você não reflete na sua? Por quê? A realidade está começando a entrar, ó. Deus usa o deserto para mostrar quem você é para você mesmo. Você crê nisso? O segundo ponto do deserto, que casa com o primeiro, é que no meio da pressão do deserto, Deus revela a realidade. Para quê? Para Deus formar a realidade dentro de você. Consegue entender? Sim ou não? É mais ou menos assim, ó. Você quer ser um bom profissional? Quero. Como é que faz? Deus vai te colocar num lugar de pressão. E aí, naquele momento de pressão, Deus usou para mostrar quem você era. Nossa, Adriano, eu vi que eu era um mau profissional. Não sabia lidar com pressão. E como que funciona? Nisso, Deus pode agora formar em você alguém que sabe lidar naquela situação, naquela circunstância. Você vai compreender isso? É mais ou menos assim, ó. Eu já fui líder de célula, uma célula que não multiplicou. Minha célula acabou. Eu tive uma célula que deve ter feito uns 2 aniversários. E aí, a igreja multiplicou. Metade foi para um canto, outra metade foi para o outro. E eu deixei de ser líder de célula. Voltei a ser líder em treinamento. Adriano, mas o que foi de bom nisso? Primeiro que eu vivia na pressão. A célula não multiplica. Eu ficava, Deus, o que eu preciso fazer? E agora? Mas sabe o que acontece? Deus me formou. Depois, quando veio outra célula eu liderar, eu não achava algo mais tão pressionado. Aquela primeira célula era problemática. A segunda que eu tive, ela multiplicou rapidinho. Por quê? Deus mostrou a minha realidade. Falou, você ainda não é líder de verdade. Mas Deus usou a pressão daquilo para formar em mim uma realidade. Deus usa a pressão para formar em você realidade. Você quer ser pai? Tem gente que quer ser mãe. Quer ser mãe. Eu quero ser mãe. Mas não dá conta de cuidar de uma planta. Consegue entender? Você quer ser mãe, quero ser pai, eu quero um bom emprego. Tem gente que ora pedindo para ser gerente. Olha para mim aqui. Toma cuidado quando você orar pedindo para ser gerente. Não, Adriano, gerente ganha muito. Vou ganhar muita grana, rapaz. É verdade. Só que gerente tem que resolver problema. Hoje eu trabalho numa empresa, eu não sou gerente, mas eu ando muito perto do meu coordenador. Quando ele não está, eu ajudo a fazer o trabalho dele. Se aquele rapaz não converter, ele vai ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque tudo que dá errado joga nas costas dele, ele é coordenador. Tem que resolver problema tal, eu vejo ele lá assim. Às vezes eu vejo ele tá até assim, passando mal. Rapaz, toma cuidado, fica calmo. Ele é gordão, assim, mais gordo que eu, assim. Mas, cara, se ele não tomar cuidado, vai morrer, vai morrer. Não, Deus, eu quero ser gerente. Não peça para ser gerente se você ainda não criou uma realidade gerente. Entende? Deus, eu quero ser líder de célula. Peça para Deus formar em você um líder de célula antes de você ser líder de célula. Deus, eu quero ser um discipulador. Peça para Deus formar uma realidade. Aí como que Deus vai fazer isso? Deus vai te colocar no deserto. Quantos almejam algo maior do que tem hoje? Levanta sua mão bem alta assim, ó. Oh, Deus.
Qualquer consequência, Deus vai te pôr no deserto sobre isso, meu querido. Se Ele não te colocou ainda, Ele vai te pôr. Porque Ele só pode pôr realidade lá. Ele vai colocar pressão para você ser formado. Sabe como é que se forma um diamante? É na pressão. É na pressão de anos, centenas de anos. Você só pode ser formado no ambiente de pressão. Pressão de quê? Às vezes pressão interna, às vezes é pressão externa, às vezes é pressão sua com você mesmo, às vezes é o próprio Deus que está colocando pressão dentro de você. Esse é um ambiente do deserto. A terceira coisa que tem lá no deserto. Pressão, ela produz poder. Sabia disso? Cadê as mulheres que cozinham feijão aqui? Quanto tempo demora para cozinhar um feijão numa panela normal? Quanto? E na panela de pressão? Panela normal. Demora mais que pressão ou não? Muito mais, né? Vocês já viram aquela VAP? Você vem lavar o chão aqui com uma mangueira normal, não sai nada, mas passa uma VAP aqui. Esse chão parece que converteu, ele muda totalmente. Por quê? Você não estava vendo, mas está sujo. O que é o poder da panela de pressão? O que é o poder da VAP? É a pressão. Você quer mais poder na sua vida? Deus manda poder. Eu quero curar os enfermos. Glória a Deus. Deus, eu quero ser um líder frutífero. Uau, glória a Deus, tem que orar por isso. Só que saiba ler aquilo que Deus está fazendo. Não peça as coisas e depois fique louco com o que está acontecendo. Deus, eu quero ser um empresário. Sabe qual que é a consequência de ser um empresário? Talvez é ter muito poder nas mãos. De contratar, de demitir, mas ao mesmo tempo é ter muita pressão. Deus usa pressão para te dar poder, para aí sim te dar aquilo que você quer. Você está conseguindo me entender? Sim ou não? Você está comigo aqui nessa noite? Sabe, meu querido, o que eu tenho que fazer no deserto, Adriano? O que eu tenho que fazer? Qual que é Eu estou no deserto. Deus está querendo gerar em mim realidade. Deus mostrou a minha realidade. E Deus quer produzir poder. Eu estou aqui no meio do deserto. Qual é, na verdade, a atitude de um homem que está no deserto? No deserto, olha para mim, presta atenção. É a hora de você depender de Deus. No meio do deserto, dependa dEle. Sabe por quê? No deserto não é lugar de ficar se esforçando, você tem que economizar força. No deserto não é lugar de fazer muita coisa. No deserto, eu quero dizer para você que existem pessoas que eles têm técnicas para encontrar água no deserto. Já viram isso? Mas não é 100% assertivo. No deserto, sabe o que o povo tinha que fazer para comer? Eles tinham que depender do maná que vinha do céu. Está no deserto? Tô, Adriano. O que eu faço? Dependa do maná que vem do céu. O problema é que tem muita gente que está no deserto e quer sair correndo. Está no deserto, quer batalhar, quer expulsar o capeta. Sai capeta. Sai capeta. Sai da minha vida, sai da minha família, sai demônio. Mas não é o demônio. Você está no deserto. Nada acontece, aí você fica culpando o diabo que está mexendo comigo, mas vai sair. Não vai sair. Não vai sair porque nunca teve nada. Deus te colocou no deserto para te formar. Tem gente que quer se esforçar no deserto. No deserto é um tempo de depender dele. Ele faz. Ele faz. Está tudo difícil, está lá na sequidão, nada acontecendo. Você ora e nada acontece. Está lá Deus. O Senhor é quem faz. Sabe, se você for olhar a vida de Moisés, meu querido. Moisés era um homem, nos primeiros 40 anos da sua vida,
Ele deu sinal de ser problemático, porque ele saiu lá do palácio e foi matar um cara. E aí o que acontece? Ele fugiu, passou 40 anos na escola de Deus. Depois a Bíblia chama ele de o homem mais paciente da terra. E aí você fica perguntando, mas o que será? Como que será que ele ganhou essa paciência? Como que aquele homem que matava pessoas, de repente é o mais paciente? Porque ele entrou na escola do deserto. Lá na escola do deserto, Deus pode formar você. Ah, eu sou muito impaciente. Aí o que você vai fazer? Você vai controlar então. Fica ali um menino enchendo o saco, você fica aqui, ó. Não vou dar uma surra nesse menino. Eu não vou dar uma surra nesse menino. Eu não vou dar uma surra nele. Quase babando de raiva. Eu não vou. Não vou. Não adianta. Não adianta. Já tentou controlar um negócio assim? Já ou não? Tem jovem que tem problema com pornografia. Aí vai pra frente do computador. Eu não vou ver pornografia. Aí ele tampa a tela assim, eu não vou ver, não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver isso aqui. Ah, Adriano, não consigo ser liberto. O que eu faço? Vai depender de Deus. Ele que tem que te produzir, ele que tem o trabalho de te formar é dele. Consegue entender isso? Sim ou não? Oh Deus. Segundo tipo de homem. Segundo tipo de circunstância. É quando nós estamos nos vales. O que é o vale? O vale é o lugar onde você chegou no final. No buraco. No limite do nada. O vale é o lugar mais profundo que você poderia estar. Como que é isso, Adriano? É quando você olha para os lados e não vê nem para onde ir. É quando você olha para as circunstâncias que estão te acontecendo naquele tempo e você não vê solução. Você não vê o que fazer. Está desempregado há 3 anos e não sabe o que fazer. Fica olhando e fica ali. Falei, agora o que eu vou fazer? A célula não multiplica, não ganha uma pessoa. E aí você está lá, sem saber o que fazer, desesperado. Esse é o lugar do vale. Sabe quando você não tem dinheiro nem para comprar comida? Esse é o lugar do vale. Chegou no vale. Eu estou no limite aqui, ó, de saber o que fazer. Já entrou em circunstância assim? Caiu uma circunstância e fala, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tem circunstância que a gente sabe o que fazer, mas não quer fazer. Que é desconfortável. Que é ruim, que às vezes é difícil. Mas tem circunstâncias que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Esse é o vale. Teve um homem na Bíblia. A história dele está lá em Gênesis 32, a partir do verso 22, que foi Jacó. Jacó, ele andou em um vale. Qual foi o vale que Jacó esteve? O vale, ainda que tem um nome lá do vale lá, mas não é isso que eu quero dizer. Avalia. Jacó, todo mundo conhece a história. Amém? Jacó, o que ele estava? Ele saiu lá da casa do sogro. Saiu brigado, ele saiu com um monte de problema de lá. O sogro tentou enganar ele, enganou na verdade algumas vezes. E ele saiu de lá para não voltar mais. Ele está indo aqui. E na frente está vindo Esaú. Com um monte de gente para matar ele. E aí o que aconteceu com esse homem? Ele entrou no vale. Sabe o que é o vale? É isso. Para que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Quantos já estiveram num vale aqui na sua vida? Sabe, meu querido, talvez você fala, Deus me coloca no vale? Deus é mestre em te colocar no vale. Deus ama ver você no vale. Ah, você está tirando, Adriano. Não, estou falando a verdade. Por quê? Porque no vale, Deus pode produzir algo na sua vida. No vale,
Sabe, meu querido, no vale, Deus está esperando de você quebrantamento. Deus te coloca no vale para te quebrar. Por quê? Olha, eu posso dizer que 90% das pessoas que entram em circunstâncias desse tipo, olha para mim aqui, ó, é porque são muito fortes em si mesmas. Elas entram por quê? Porque se acham alguma coisa. Não, o profissional que ele se acha alguma coisa, eu quero dizer, você vai entrar no vale. Na mão de Deus você vai ir pro vale. Sabe, aquele que pensa de si mesmo, tipo, não, eu sou bom demais para essa empresa. Essa empresa aqui, sem mim essa empresa não funciona. Eu sou embaçado. Esse bom salário que eu tenho é porque eu fui muito bom na faculdade. Vai entrar no vale. Vai entrar no vale. Deus ama te pôr no vale. Por quê? Porque Deus quer ver quebrantamento. O que é quebrantamento? Já viu aquela pessoa que se acha muito? Aquela pessoa que conta piada o tempo todo? Sabe o que Deus vai fazer? Cair da cadeira. Sabe quando você está num grupinho, todo mundo ali, de repente a cadeira quebra e pá, vai você pro chão. Sabia que são dois homens, um antes da queda e o depois da queda. Porque o antes da queda estava participando da conversa e brincando. O depois da queda o cara levanta só tipo assim. Caí. Sabe o que aconteceu? Quebrantou. Quebrantou. Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer. Por que Deus quer que nós sejamos quebrantados? Só do quebrantamento pode existir vida. Sabe o que a Bíblia diz? Abre sua Bíblia aí. João 12. São muitos versículos, eu não vou poder esperar você abrir todos, mas esse é muito importante que você leia. João 12. Versículo 24. Olha o que está escrito aí. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz muito. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, essa é uma analogia para nós mesmos. Como assim? Sabe, a palavra de Deus diz que você é um ser triuno. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Amém? Se nós tivéssemos que desenhar isso, imagina que o seu espírito está lá dentro da sua alma. A sua alma é como se fosse uma casca em volta do seu espírito. Deus habita dentro de você. O que significa? Significa que o próprio Deus, fala para o seu irmão assim, o próprio Deus mora dentro de você. Olha para ele, porque Deus está aí dentro desse irmão do seu lado. Fala, rapaz, olha que Deus está aí mesmo. Sabe de uma coisa? Talvez você não entende a compreensão do fato disso. O fato é que Deus mora dentro de você, então, por que eu sou tão esquisito? Por que eu não consigo, então, fazer as coisas que Deus manda? Por que eu não consigo, então, ouvir Deus direito? É porque tem um problema. Entre o seu corpo e o espírito, existe uma alma. A alma é como se fosse uma casca. E sabe o que esse versículo está dizendo? Que se a casca não for quebrada, a vida não pode fluir. Consegue compreender isso nisso aqui? Em verdade vos digo, se o grão de trigo, o grão é o quê? É uma casquinha com a vida lá dentro. Parou para pensar nisso? O que tem no grão? Não tem nada. O grão, se você olhar para o grão, você não vê nada. Mas dentro dele, tem vida talvez para uma floresta. Sim ou não? Mas o que adianta ele cair na terra e não estourar? Nada. Nada. A mesma coisa é sobre você.
Se você não for quebrantado, não pode fluir vida de você. Se você não for quebrado, não pode fluir vida de você. Sabe quem são as pessoas que Deus usa? Não é aqueles que falam bem, aqueles que são mais bonitos, os mais cheirosos, os mais intelectuais, os que se vestem melhor. Não. Deus usa aqueles que são mais quebrantados. Quebrantamento atrai vida. Faz um teste. Vai orar para Deus te quebrantar. Depois que você for quebrantado, as pessoas vão se achegar a andar com você. Não. Avalia você. Com quem que você quer andar? Com quem é quebrantado ou com quem é espinhoso? Quem é espinhoso? É aquele que você chega perto e já dá um... Ele te espinha, irrita. Tem gente que não deixa você falar, não é? Tem gente que é assim? Você começa a falar, porque naquele dia a pessoa já corta. Não, meu dia foi assim, ó. Pessoa que não... Tem muita gente que não é quebrantada. Entende? Você compreendeu o que é quebrantamento? Senta para conversar com o pastor André. É um prazer falar com ele. Porque é um homem quebrantado. Você vai falando com ele, ele vai... No momento nenhum ele fala, rapaz, você tem que me ouvir. Toda vez que eu converso com ele, eu saio edificado. Por quê? Porque no quebrantamento da alma dele, a vida que há dentro dele atinge a minha vida. Já viu gente que é naturalmente aquele cara que não tem muita vontade? Conhece alguém assim? Ele não fica expressando a vontade dele o tempo todo. Vamos assistir um filme, eu só vou se for filme tal. Vamos assistir um filme, o cara fala, rapaz, escolhe aí, você que manda. Vamos jogar bola. Eu só vou se me prestar esse tênis aí. Não, vamos, claro. Você viu gente que não tem muita vontade? A vontade faz parte da alma, né? Não dá prazer andar com gente assim. Gente que não tem muito frescura. Ninguém. Vamos comer um negócio ali, rapaz? Eu só como se for restaurante, tiver massa. Eu só como massa. A gente que é quebrantada. Quebrantamento atrai as pessoas. Quebrantamento gera vida. Agora a pergunta é, como que eu faço para ser um homem quebrantado? Você vai ter que ir para o vale. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Se eu tivesse com essa garrafa aqui cheia de perfume, você estaria sentindo aí? Provavelmente não. Mas é o melhor perfume do mundo. Mas você não estaria sentindo. Agora, se fosse o de vidro, não é? E eu jogasse ela estourasse aqui. O que ia acontecer? Provavelmente você ia sentir aí. Sim ou não? Eu quero dizer para você que existe um bom perfume dentro de você que Cristo está preparando para exalar. Só que ele só pode exalar quando a sua alma for quebrada. Se a sua vontade for destruída, o seu eu, o seu ego, o seu eu for quebrado, você vai se tornar um bom perfume para Cristo. Como que faz isso, Adriano? É lá no vale. Quando você está desesperado e você fala, Deus, faz. É no limite, é cair da cadeira. Consegue entender isso? Isso é quebrantamento. É quando Deus pega o seu eu e dá um rodo nele, ó, você cai. E aí agora para levantar você já não é mais o mesmo. Não fique preocupado com o vale. Fique preocupado se você está respondendo a Deus lá no vale. Porque tem gente que está no vale e está murmurando contra Deus. Está na sequidão e está lá reclamando, né? Porque essa casa que Deus me deu é esquisita. Toma cuidado, porque Deus pode ter te colocado ali para te quebrantar. Essa célula aqui não está à minha altura. Esse é o que Deus derruba no meio da reunião. Na reunião de célula, todo mundo lá. O irmãozinho estoura o banco dele. Pá!
Na hora de levantar, ele quer a resposta. Ele pode levantar e falar, tá vendo? Ninguém põe um banco decente nessa célula. Esses bancos porcaria. Eu nunca mais piso aqui. Esse é o espinhoso. Ou ele pode levantar e falar, olha só. Deus está querendo me quebrar até aqui. Pergunta para o seu irmão do lado, você está no vale? Terceiro tipo, ou terceira circunstância do seu ano. São homens que estão nos montes. O que são montes? Nosso contexto. Montes são dificuldades, são acidentes que você vai ter que fazer. Você está num caminho plano. De repente, no seu caminho aparece um monte. O que vai acontecer? Se você é mais gordinho como eu, você chora. Por quê? Porque tem que subir. É ou não é verdade? Gordinho anda bem até que na reta. Mas aí chega a subida e começa a suar e pinga. E fica assim. Já atendeu o celular de um gordinho, ele está lá. Pode. É porque ele estava na subida. O que é um monte? Monte fala da dificuldade. A dificuldade no caminho. Seu 2015, meu querido, vai estar cheio de dificuldade. Vai estar cheio de montes. Mas e aí, Adriano? Abre sua Bíblia aí. Não abre não, por causa do nosso tempo. Vou ler para você. Você anota aí, você que está anotando. Gênesis 22, 1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos teus montes, que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dera. Ao terceiro dia, 3 dias depois, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo. E foram caminhando juntos. E disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. E os dois iam caminhando juntos, havendo eles chegado ao lugar de Deus, que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelo chifre no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jirê, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Sabe, no monte, é aquilo, Deus te manda para o monte, e o monte é um lugar que você tem que ir crendo que é de Deus. Como assim, Adriano? Presta atenção, no seu 2015, haverão sobre a sua vida desafios. Haverá sobre a sua vida coisas que parecem que você não vai dar conta de fazer. Deus vai te colocar em lugares que você precisa de dar uma resposta. Deus vai te chamar para fazer coisas que você mesmo em si não dá conta. Deus vai te solicitar coisas que vão parecer para você dificuldades extremas. Deus vai colocar no seu caminho dificuldades extremas. O que eu faço, Adriano?
No deserto, você tem que depender de Deus. No vale, você tem que se quebrantar. Mas no monte, você tem que conhecer o Deus que provém. Você tem que conhecer o Jeová Jireh. Como assim, Adriano? Sabe, Isaac perguntou para Abraão: pai, nós estamos com fogo, estamos com a lenha, mas cadê o holocausto? Qual foi a resposta de Abraão para ele? Deus vai prover, meu filho. Nós estamos indo para o monte fazer algo, mas a gente não tem esse algo ainda. Deus vai prover. Deus vai prover. Sabe o que é o mais legal? Abraão, ele se decidiu ir para o monte, mesmo sem ter o holocausto. Tem gente que está na beira do monte, na beira do problema, na beira da dificuldade, e está gritando: cadê Deus? Cadê aquilo que o Senhor vai me prover? Cadê o meu emprego? Cadê os frutos da minha célula? Cadê os frutos do meu casamento? Cadê meu casamento sendo restaurado, Deus? Eu quero dizer para você que Deus só vai prover se você subir no monte. Deus só vai prover quando você decidir entrar para resolver o problema. Abraão, ele foi decidido a fazer o que Deus estava mandando. E depois que ele decidiu e foi, Deus liberou provisão. Quantos que não deixam de liderar uma célula porque acham que não vão conseguir? Acham que não vai ter provisão. Eu não sei se vai dar, Adriano. Eu quero dizer para você que não vai dar mesmo. Deus só vai liberar recursos quando você decidir ir. Deus só vai liberar recursos quando você já estiver no caminho para ir. Consegue compreender? Às vezes você quer abrir o seu negócio. E aí você fica esperando, não, Deus, esperar Deus prover. Às vezes, muitas vezes, Deus só vai liberar depois que você começar a pôr o pé na água. Depois que você for. Consegue me compreender? Sim ou não? Se você está numa dificuldade, num problema, eu quero dizer para você que você tem que crer no Deus que provém. Deus vai prover, meu irmão. Adriano, eu estou passando por uma dificuldade financeira. É isso. Você está no meio do problema, você que escolhe. Você pode ficar gritando para o monte: ei, monte, sai da minha vida. Você pode expulsar o capeta do monte. Sai, capeta, desse monte. Ou você pode estar no monte crendo que Deus vai liberar sobre a sua vida. A atitude certa é a atitude que Abraão teve. Abraão estava indo para fazer a coisa mais difícil da vida dele. Porque Deus tinha mandado ele fazer. E lá no meio do caminho ele falou: Deus vai prover. E o que aconteceu? Deus proveu. Amém? Você crê que Deus vai prover sobre a sua vida? Crê mesmo. Quarto ponto. São homens e momentos que você vai ter que ter, que você vai ter que guerrear. Sabe, meu querido, Deus, muitas vezes, Ele vai te chamar para a guerra, para a batalha. Talvez você pense que a palavra de Deus diz, né? Deus é um Deus de paz. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus é um Deus de guerra também. Que guerra? Deus vai te colocar, muitas vezes, diante de um inimigo. Sabe do mais engraçado? O homem que andou nisso foi Davi. A palavra de Deus diz que Davi chegou lá para levar pão e queijo para os seus irmãos. E ele chegou no meio da guerra e tinha lá o gigante afrontando o exército de Israel. E aquele gigante estava afrontando e Davi chegou ali e falou: por que esse gigante circunciso está aí falando? Sabe, a palavra de Deus diz que Davi decidiu, naquele momento, ir contra o gigante. Davi entrou na guerra. Deus colocou ele lá.
Às vezes, como foi pregado aqui na semana passada, né? Foi semana passada? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Às vezes o lugar certo na hora certa é na guerra. Você parou para pensar nisso? É na guerra, é na batalha, é guerreando. Guerreando contra as coisas que vêm, contra as circunstâncias, guerreando contra os inimigos que vêm te afrontar, guerreando contra as coisas que vêm afrontar sua célula, sua casa, sua família. Às vezes Deus te coloca aí para guerrear, para ir contra, para batalhar, para se levantar. Como que eu faço isso? Como que Davi fez para ir contra o gigante? O gigante, a palavra de Deus diz que ele veio com armas e bem preparado. E Davi, ele foi contra o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Davi, enquanto o gigante tinha arma, tinha espada, tinha não sei mais o que ali de armamento. A palavra de Deus diz que Davi, ele simplesmente se revestiu da autoridade daquele que podia ir contra o gigante. Eu quero dizer para você, tem gente que lá no deserto, ele usa autoridade. Ele fala, vai sair em nome do Senhor Jesus. Não vai sair nada, porque você está no deserto, meu querido. Tem gente que lá no vale usa da autoridade. E quando Deus coloca ele no lugar para ele guerrear, ele corre. Ele reda o pé. Quando isso acontece, Adriano? Olha para mim. Quando vem um problema sobre a sua vida, o que você faz? Qual é a atitude que você tem? Quantos fazem parte de uma célula aqui? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero alertá-lo. Vamos fazer uma pergunta. Quantos aqui tiveram gente na célula 2014 que desviou? Mas eu quero dizer uma coisa. Esses desviados foram baixa de guerra. Deus te colocou na linha de frente para ir batalhar por eles. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos estão lá guerreando por eles? Quantos estão batalhando? Quantos estão jejuando? Quantos estão orando? Quantos estão visitando? Quantos estão clamando? Meu casamento está meio ruim. Aí o que você faz? Eu chego em casa e vou dormir. Para não ter que ficar ouvindo lá aquela mulher enchendo meu saco. Perdeu. Deus chamou para guerrear pelo seu casamento e você correu. Lá na faculdade o negócio não está indo muito bem, Adriano. Não estou indo muito bem lá. Não estou aprendendo. Aí o que você faz? Eu desisto, eu tranco. A matrícula. Perdeu. Deus chamou para batalhar. Consegue entender isso? Sim ou não? Davi foi colocado num lugar que ele nem precisava guerrear. Mas ele entrou na guerra. Como que ele venceu? Na autoridade que foi dada sobre ele. A palavra de Deus diz que foi te dada, lá em Lucas 10:19. Disse-lhe Jesus, eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Sabe o que está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, eu te dei autoridade para ir contra as obras do inferno, e nada vai poder te parar. Tem alguma obra do inferno que tem ganhado na sua vida? Olha para mim, não precisa me responder, mas tem. Eu tenho perdido meu filho para as drogas. Eu tenho perdido meu esposo. Na minha casa, o diabo tem conquistado minha família. Tem alguma obra do inferno que tem ganhado na sua vida? Minha célula, o diabo tem arrebatado pessoas. Eu quero dizer que porque você não entrou na guerra com a autoridade que deveria ter entrado. Você não entrou para batalhar da forma que deveria ter entrado. Consegue me entender? Você tem que se colocar na autoridade que é sua. Amém? Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Por último, eu
Eu quero dizer para você que Deus vai te colocar diante de lugares, diante de circunstâncias, que Ele mesmo vai te colocar, que são lugares e circunstâncias para que você conquiste. A palavra de Deus diz que o povo saiu lá do Egito, passou pelo deserto, e nas portas de Canaã foi enviado 10 espias, 12, né? 12 espias, para ver a terra, como ela era. E a palavra de Deus diz que 2 homens voltaram dizendo: a terra é boa, o negócio é bom. E os outros voltaram dizendo: tem gigante lá, mora gigante naquele lugar, muito difícil de entrar, as cidades são fortificadas, tem gigante, nós vamos morrer. Sabe, meu querido, tem circunstâncias que você está no deserto, tem circunstâncias que você está no vale, tem circunstâncias que Deus vai te colocar sobre problemas, para você crer nele, na provisão dele. Tem circunstâncias, Deus vai te testar nos montes. Tem circunstâncias que você vai estar envolvido em guerras. Tem circunstâncias que Deus já te deu aquilo que você precisava. Ele está te chamando para crer naquilo que Ele falou. A palavra de Deus diz, eu não vou ler por causa do tempo, mas pode anotar, está escrito lá em Números 13, Números 14. Que em Josué e Caleb houve outro espírito. Qual era o espírito dos outros? Natural. Mas em Josué e Caleb houve um espírito de enxergar a palavra de Deus. Olha para mim aqui, estou quase terminando com você. Sobre a sua vida, sobre a sua célula, sobre a sua casa, sobre as suas circunstâncias, sobre aquilo que tem acontecido nos seus dias, sobre o seu emprego, sobre as suas finanças. Você tem olhado naturalmente ou você tem olhado de acordo com o que Deus tem falado? Homens que olham aquilo que Deus fala são homens que vivem pela fé. Sabe, Josué e Caleb, quando eles olharam a terra, eles viram a mesma coisa que os outros espias viram. Eles viram as mesmas circunstâncias. Eles viram a mesma coisa, igualzinho, não tinha diferença. Qual foi a diferença então? O que levou que eles conquistassem a terra? O que levou com que eles adentrassem a promessa de Deus? Enquanto eles estavam olhando de uma forma, os outros olhavam os problemas. Josué e Caleb estavam olhando a palavra de Deus. Deus tinha falado: eu vou colocar sobre uma terra que mana leite e mel. Eu vou colocar vocês sobre uma terra que mana leite e mel. Eu, o próprio Deus, vou colocar vocês lá. Mas tem gigante, mas Deus é que vai colocar lá. Mas tem problema, mas é Deus que vai te colocar lá. Mas Adriano, você não está entendendo, o negócio é complicado, mas é Deus que vai te colocar lá. Josué e Caleb decidiram crer na palavra de Deus, na palavra que Deus tinha liberado. Isso se chama fé. Quando você decide crer e viver de acordo com o que Deus mandou, isso tem nome. Você decide viver pela fé. Eu quero dizer para você que se você vive pela fé, você é um homem ou uma mulher que conquista as coisas que Deus tem para você. Conquista o quê? Coloca na palavra. Adriano, eu quero uma célula que frutifica. Vive pela fé, meu querido, pelo aquilo que Deus está falando para você. Adriano, meu emprego, o negócio não vai. Você vive pelo quê? Pelo que você está vendo ou pela fé? Quando você decide viver pela fé, significa que você não vai ver,
mas vai acontecer. Você não vai ver, mas vai acontecer. Por quê? Por quê? Porque Deus falou. A fé não é tola. Olha para mim aqui. Não seja tolo de ficar crendo em qualquer coisa. Creia naquilo que Deus falou para você. Isso vai acontecer. Ah, Adriano, eu creio que o Corinthians vai ser campeão em 2015. Você é tolo. Você pode até crer, mas não há garantias. E o que eu creio então? Semana passada a palavra falava sobre estar no lugar certo, na hora certa. Uma das características desse homem é ouvir Deus. Sim ou não? Lembram? Sim ou não? Eu quero te perguntar, qual a palavra que Deus tem para você para 2015? Olha para mim aqui. Eu não vou te ludibriar. 2015 reserva-nos muitos problemas, muitos desafios. 2015 está nos reservando muita dificuldade. Mas Deus falou para mim, 2015 vai ser um ano de grandes conquistas. Falou para mim, estou falando de mim. E aí, Adriano? E aí que pode vir problema que quiser. Pode dar a zica que quiser dar. Eu vou conquistar em 2015, porque Deus falou. Ele falou. Adriano, vai ter deserto? Eu já posso até ver uns já. Vai ter vale? Vai ter monte? Vai ter guerra? Vai. Mas vai ter conquista. Porque Deus falou que vai ter. Eu quero te perguntar, o que Deus falou pro seu ano de 2015? O que Deus falou para você? Talvez você já fez o seu sonho. Eu quero te dizer, Deus falou com você. Nesse ano eu vou me tornar líder de célula, Adriano. Mas a minha célula só tem 4 pessoas. E aí? Essa é a hora de crer. A fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, mas Deus falou que é. Consegue entender? Fique de pé no seu lugar. Oh, Deus. A fé é a certeza de que os outros pontos, eles vão vir, mas eu vou cumprir todos. Vou passar por todos como vitorioso. Feche os olhos. Eu quero orar por você. Com seus olhos fechados aí no seu lugar. Pai, nessa noite, eu quero colocar diante do Senhor cada um que está aqui. Cada homem e mulher, cada jovem. Eu quero te pedir, Deus,